Câmara dos Deputados, finalmente, o projeto de lei que determina o pagamento excepcional do 14º salário para aposentados e pensionistas e demais segurados do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, voltou a andar. É uma realidade. Tinham feito algumas reuniões, mas apenas conversa fiada. Finalmente, agora estou trazendo uma realidade para vocês. Voltou a andar, vamos entender essa situação com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, que poderia ter votado aí nos próximos dias. A decisão tomada foi nesta sexta-feira, dia 17 de junho de 2022, ou seja, agora no final de semana, é que o projeto deverá agora ser discutido por comissão especial sobre o tema. A proposta foi apresentada em 2020 para tentar diminuir os impactos financeiros da pandemia de Covid-19 sobre os aposentados. Segundo o texto, os segurados teriam direito a 2 parcelas extras do 13º salário, limitados aí a 2 salários mínimos, que daria hoje aí R$ 2.424. O pagamento dos valores atingiria cerca de 31 milhões de beneficiários do INSS, que recebem aposentadorias, pensões, auxílios. Lembrando aí que os segurados do Amparo Social, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, da Lei Orgânica de Assistência Social e também quem recebe renda mensal vitalícia, não tem direito a 13º salário e, infelizmente, não seriam beneficiados se for aprovado aqui o 14º salário. O último andamento prático, real, da medida havia sido em novembro de 2021, com a aprovação do projeto na Comissão de Finanças e Tributação. Significa que pode ser, né, viável e que, se for feito o benefício, vai sim ajudar a população economicamente aí, segundo informações da Comissão de Finanças e Tributação. Depois disso, nesse mês, o parecer do relatório da CCJ aponta que o texto é constitucional. Então a comissão relativa aqui à questão de justiça, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que ele avalia se a proposta não vai ferir a Constituição. Foi avaliado que é constitucional, a proposta já pode ser votada, mas ela tinha ficado parada aí, né? Os custos para obter, né, esse dinheiro para o poder público estariam entre 76 e 81,4 bilhões de reais, segundo dados que constam no relatório da Câmara dos Deputados. Então, se gastaria algo em torno de 76 até 81,4 bilhões de reais. A proposta é que os valores sejam custeados com o aumento de alíquota sobre os setores bancário, de combustível e de energia. Somente no caso aí dos bancos seriam arrecadados cerca de 5 bilhões de reais para a medida. A liberação do benefício extra, do valor extra, mesmo por 2 anos, divide as opiniões. Representantes dos aposentados e alguns parlamentares defendem que o dinheiro é necessário para tentar diminuir o impacto da pandemia que trouxe a essa categoria, especialmente no que diz respeito aos gastos com saúde. Já quem é contra a medida acredita que, ao elevar impostos e tributos, os cidadãos acabam pagando a conta de outra forma, com custo maior em financiamento nos bancos e serviços de outras áreas. Educadores financeiros apontam que todo o dinheiro extra é bem-vindo, mas afirmam que pode surtir um efeito indesejado, caso não haja uma educação financeira. Vamos lá. O aposentado ele acaba gastando porque não visualiza como uma antecipação de dinheiro. Entende apenas como um valor a mais naquele mês. O 14º salário também é uma renda extra que não faz parte do padrão mensal de quem recebe benefício do INSS. Assim, esse aposentado, esse pensionista, se ele não for educado para fazer o uso correto do valor, poderá acontecer a mesma coisa que vem acontecendo com o 13º salário. Para advogados especialistas em INSS,
o projeto depende de estudos que mostrem exatamente como a medida pode ser paga, custeada. Muitos aposentados esperam ansiosamente o pagamento do 14º salário do INSS em 2022. Porém, para que isso ocorra, deverá ser criado uma fonte de receita de que custeie o seu pagamento. Nesse momento de grande crise econômica, o alto custo que envolve o 14º, o pagamento aí aos aposentados e pensionistas do INSS, dificilmente se tornará uma realidade. Essa aqui é a opinião de advogados especialistas em INSS. Vamos entender a proposta rapidamente aqui. O projeto criado, o 14º salário de aposentados e pensionistas, foi apresentado em agosto de 2020 como uma alternativa para a crise trazida aí pela pandemia de Covid-19, após o governo adiantar o 13º salário naquele ano. A proposta inicial é que as parcelas pagas seriam 2020 e 2021. Só lembrando aqui que em 2022 também foi adiantado o 13º salário, embora a pandemia tenha diminuído, ela ainda não acabou. Como não foi votado a tempo, ao chegar à Comissão de Seguridade Social e Família em 2021, o anexo à proposta original do projeto de lei 5.641, que propôs aí o pagamento do 14º, que seja até o ano de 2023. Então, como não foi votado a tempo em 2021, a proposta é que esse pagamento seja feito aí até 2023. Vamos entender essa situação. Deputados federais, inclusive aliados ao Palácio do Planalto, pressionam o governo federal a concederem uma espécie aí de 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O auxílio consta nesse projeto de lei apresentado ainda durante a pandemia e que foi resgatado de forma a permitir o pagamento desse abono nesse ano e no próximo. O custo estimado, nós passamos aí de 50 bilhões nesses 2 anos. O governo se mostra contra a proposta, mas ela está sendo encaminhada para os aliados do presidente da República. Reservadamente, parlamentares da base aliada lá do Planalto avisaram que votarão a favor do texto, mesmo que a posição contrária do líder do governo. Nós temos essa situação aí, o limite, né, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça disse a uma matéria aqui para a imprensa que irá pautar a proposta. É um projeto que já foi aprovado em 2 comissões e não cabe, né, segurar. Ele vai pautar em breve, é o que afirma, portanto. Nós temos aí essa situação. O assunto foi discutido em reunião na liderança do governo. E nessa semana, na última terça-feira, para ser mais exato aqui, foi discutido no último dia 14 de junho de 2022. Nós tivemos com representantes do Ministério do Trabalho e Previdência, Economia e Casa Civil. Durante o encontro, os representantes do governo, especialmente da área econômica, se posicionaram contra o projeto por causa do impacto nas contas públicas. Inicialmente, o benefício seria liberado a quem recebesse até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.424. Nesse caso, o impacto seria de 39 bilhões no primeiro ano vigente do benefício e de 42 bilhões no segundo ano. Sem esse limite, o gasto extra subiria para 56 bilhões e no outro ano 60 bilhões respectivamente, passando aí de 100 bilhões os custos. Agora, o relator do projeto na CCJ depende de uma trava aí no limite do salário mínimo R$ 1.212. Nesse caso, o impacto seria de 25 bilhões para cada ano. Então ficaria, como eu disse agora no meio do vídeo, 50 bilhões de reais, se for limitado ao salário mínimo apenas a parcela. Para o relator, a proposta será aprovada pelo colegiado e deverá seguir para o Senado. Quero ver quem vai ter coragem de votar contra o aposentado e pensionista há poucos meses da eleição, é o que diz o relator do projeto. Um dos
argumentos usados pelo parlamentar é que o governo antecipou o pagamento do 13º salário dos beneficiários do INSS para o primeiro semestre do ano. O governo não fez nada para o aposentado durante a pandemia, só antecipou o 13º salário, o que é pior, porque quando chega o fim do ano, eles não têm a renda adicional. Para os outros, o governo pagou o auxílio emergencial, fez o Pronamp, Programa de Crédito em Condições Facilitadas para as Empresas. É o argumento que eles utilizam para o projeto. No parecer, o relator sugere, como fonte de receita, compensar o gasto extra, o aumento temporário de contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, para empresas do setor de petróleo, de 9%, que atualmente é pago, para 25%. O economista Daniel Coure, diretor do Instituto Fiscal Independente, afirma que apontar uma fonte de receita não resolve o problema porque as despesas já estão no limite do teto de gastos, que é o mecanismo que limita o crescimento das despesas públicas à inflação registrada no ano anterior. Para acompanhar uma despesa desse tamanho, dessa magnitude, seria preciso sacrificar vários outros projetos, várias outras áreas do governo que já estão com o orçamento apertado. Sobre a pressão em cima do governo federal, fica o alerta de que os parlamentares podem tentar aí aventar a possibilidade de colocar o 14º salário dos aposentados fora do teto. O argumento é que, no entanto, que não há justificativa para isso. O projeto já está em andamento há muito tempo, a pandemia não seria mais uma justificativa para se pagar. Acontece que, em ano eleitoral, o projeto é uma bondade do Congresso diante do aumento da inflação e da perda de poder de compra das pessoas. Nessa semana, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles aprovaram a primeira perna aí do pacote apresentada aí pelo Executivo para tentar reduzir preço de combustíveis. Os parlamentares aprovaram um limite de 17% para o ICMS desses produtos, assim como de energia elétrica e transporte público. Além disso, existe uma disputa por emendas parlamentares, com o governo aí proibido de implementar, de empenhar emendas para as bases dos deputados a partir de julho. Devido às eleições, parlamentares têm pressionado o Executivo nas últimas semanas para agilizar as liberações. Então, está acabando, passamos aqui da primeira quinzena de junho de 2022. Nesse contexto, o andamento de uma proposta impondo gastos ao governo federal pode funcionar como ferramenta de pressão. O empenho é a primeira fase do processo orçamentário e as emendas são recursos destinados para obras e serviços nas bases eleitorais dos deputados. Então só pode liberar dinheiro agora até o final desse mês, junho. A partir de julho fica proibido liberar dinheiro para obras e recursos das emendas eleitorais, porque nós estamos em ano de eleição. Então uma forte pressão sobre o governo. O Congresso aí está articulando a criação do 14º salário para beneficiários do INSS. Deixe seu comentário e assim que tiver mais movimentação vou trazer para vocês com exclusividade. Por essa você não esperava. Em ano eleitoral, a possibilidade de pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Compartilhe o vídeo. Não é inscrito no canal? Já se inscreva, ative o sininho das notificações, é de graça.